Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana, tá? Agora na nossa aula de História. Eu vou retomar um pouquinho com vocês o conteúdo de Grécia Antiga, tá? Mas eu vou ser, assim, bem direta, bem rápida, para a gente poder entrar no módulo novo, tá? Eu só vou aqui retomar algumas características importantes, tá bom? Pessoal, eu comecei a aula de vocês de Grécia Antiga quando eu falei a respeito das características geográficas, né? Ainda comentei com vocês que saber as características geográficas é meio caminho andado, né? Saber pelo menos aí metade do nosso conteúdo, tá? E aí, nessas características geográficas, uma das características mais importantes, né, é o fato do território ser formado aí por relevo montanhoso, tá? Então, a maior parte do território grego, e aqui no mapa, né, nós temos a parte continental, mas também temos a parte insular, né, de todas essas ilhazinhas aqui na Grécia. E esse relevo montanhoso, gente, dificultava a comunicação entre as regiões. Por isso que na Grécia nós não vamos ter um poder centralizado, tá? A gente não vai falar de império grego, tá? O que nós vamos falar é sobre um território grego, tá? Ou um mundo grego, tá? Porque não existia essa centralização, tá? Não tinha uma única pessoa, um rei, um monarca, né? Um imperador para todo o conteúdo, ok? O litoral, pessoal, é um litoral recortado. Então, se eu tenho um litoral que é recortado, ou seja, cheio de entradas. Aqui, ó, litoral recortado. Tem um litoral recortado cheio de entradas como essa aqui, ó. Tenho várias ilhas, como eu comentei com vocês, né? E essas ilhas são muito próximas, tá bom? Então, eu tenho uma dificuldade de praticar agricultura, porque o relevo não permite. Mas eu tenho ilhas próximas e um litoral recortado que dá para construir porto. Então, a grande característica econômica da Grécia Antiga vai ser a presença aí de uma atividade comercial, tá? De um comércio marítimo. Eu tenho agricultura, professora? Tem, tá? Entre as montanhas, né, no vale, né, nos vales, aliás, a gente tem produção de alimento, mas é uma produção de alimento para consumo interno, tá? Não é para exportar. A primeira fase da história da Grécia, né, é o período pré-homérico, é o período da formação do povo grego, e aí da mistura desses povos gregos, aliás, dessas civilizações, desses povos, é que vai se originar o grego. Mas desses povos aqui, os importantes são os jônios e os dórios, tá? Os jônios, gente, porque os jônios, eles são pacíficos, eles vão dar origem aos atenienses, tá bom? Enquanto que os dórios, eles são violentos e eles vão dar origem a Esparta, tá? Que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, tá bom? É a violência dos dórios que vai gerar a primeira diáspora grega. Gente, a palavra diáspora significa dispersão, saída. Então, esses gregos, eles vão sair da Grécia, motivados pela violência dos dórios, e eles vão procurar outros territórios, tá? Aqui nessa primeira diáspora, os gregos eles vão para a Ásia Menor, que é a Turquia hoje. Dessa violência dos dórios, a população vai procurar refúgio no interior, tá? Quem não fugiu para a Ásia Menor vai procurar refúgio no interior. E ali a gente vai ter essa segunda fase da história da Grécia, que é o período homérico, tá? No período homérico, nós temos a formação de guenos, tá? E esses guenos são famílias, tá? São clãs. Essas famílias, elas são comandadas por um líder, tá? Que é o pater. Só que apesar do pater
ser o líder, né? Ele que passa os costumes, ele que passa como que vai ser a vida dentro do gueno, né? Ele é a pessoa, é o homem mais velho, tá? Desse clã. Apesar dele ser o líder, não existe classe social, tá? Então não existe alguém mais ou menos importante na Grécia Antiga, tá? Aqui nessa formação dos guenos. Todo mundo trabalha e, portanto, tudo que é produzido vai ser dividido, tá? Entre os membros do gueno. Gente, no interior desses guenos não tem conflito, no interior desses guenos não vai ter guerra, né? E é natural, né, por causa desse clima de calmaria, que a população aumente, tá? Lá na antiguidade, o que controla o crescimento da população são as guerras, ok? E nesse período não tem guerra, não tem conflito. Então, o que vai acontecer? Vai crescer muita população e não vai ter alimento para todo mundo. Esse pessoal que está ali no gueno, né, que não está tendo alimento, eles, para não morrer de fome, eles vão fugir da Grécia de novo. Pessoal, essa é a segunda diáspora, tá? A partir da segunda diáspora, esses gregos, eles vão fugir para Magna Grécia, que é a Itália hoje, tá? São esses gregos que fugiram da Grécia, que fugiram da fome dentro do gueno, eles vão dar origem ao povo romano, que é o conteúdo que a gente vai encerrar a apostila 1, tá? Do primeiro ensino médio. Nessa aula, gente, eu peguei um exercício para fazer a análise com vocês, tá? E eu peguei, assim, propositalmente, o exercício mais difícil dessa aula, que fala aí sobre os guenos, e esse exercício, para ele ser resolvido, vocês iam ter que usar a eliminação, tá? Porque tem um negocinho ali que vocês não viram comigo e é proposital, tá bom? Então, vamos lá. No guenos da Grécia, não existiam diferenças econômicas e sociais, correto? Tá? É uma afirmação. Entretanto, havia um elemento diferenciador entre seus membros. Né? E o que é o elemento diferenciador? Na letra A, existência da propriedade privada. Gente, eu falei para vocês que tudo era de todo mundo. Tá? Então, todo mundo trabalhava, todo mundo produzia, todo mundo tinha um lugarzinho para ficar dentro do gueno, tá? Então, não existe propriedade privada. Então, não pode ser essa. Na letra B, a utilização do trabalho escravo como uma prática comum na organização da sociedade. Gente, quando fala em Grécia Antiga, vai ser comum o uso do trabalho escravo. Mas nesse período, tá? Olha ali, no período dos guenos, não vai existir trabalho escravo. Por quê? Todo mundo trabalha, tá? Então, é por isso que a letra B, ela tá errada, tá? O correto é a letra C, mas a gente já vai voltar nela, tá? Vamos ver a letra D. Ao caráter democrático cidadão da sociedade gentílica. Gente, a democracia vai ser uma forma de governo que vai surgir só na terceira fase da história da Grécia. Tá? Não existe democracia aqui. E mesmo a democracia grega que nós estudamos, ela só existe em Atenas, tá? É uma democracia ateniense. Por isso que essa alternativa ela tá errada. E na letra E, a predominância da mulher na organização política em razão do caráter matriarcal da sociedade. Gente, eu falei para vocês que o líder, né, do gueno, né, o líder dessa sociedade é o homem mais velho, tá? A mulher, ela é vista como um ser inferior na Grécia Antiga. Então, por isso que essa alternativa está errada. Vamos lá ver a alternativa C. As relações de parentesco com o paterfamilias, aliás, famílias, líder dos guenos, o que dava aos seus filhos uma posição mais destacada na comunidade. Aí vocês vão falar assim, ah, mas professora, a senhora falou pra gente que não tinha diferença social, né? A senhora falou pra gente que todo mundo era igual, né? Não tinha classe social. Gente,
No finalzinho, né, desse período homérico, quando o pessoal começou a passar fome, o pater ele teve que dividir o Gueno. E na hora de fazer essa divisão do Gueno, ele deu as melhores terras para os seus filhos, né, para o parente mais próximo, e deixou o resto ou sem terra ou com as piores terras, tá? Então, essa letra C aqui, eu não estou falando de todo o período do Gueno, eu estou falando desse finalzinho do período homérico, tá bom? A questão aqui não fala se é do começo, se é do meio, se é do fim, se é no período todo, tá? Então, por isso que a gente teria aqui por eliminação, ok?